Todas as informações da história estão aí na descrição. No meio de um dia ensolarado, na estação central de Nova York, um mendigo sem pernas avista um homem estranho que parece surgir do nada. O homem, usando óculos escuros, permanece calmamente no meio da multidão, observando as pessoas apressadas. Nesse momento, uma mulher grita, alguém a empurrou e roubou a sua bolsa. O homem de óculos ajuda a mulher a se levantar, exatamente quando a polícia chega. Eles decidem que ele é o culpado, embora o mendigo insista que os agressores eram jovens delinquentes que já haviam fugido. Mesmo assim, a polícia questiona o homem sobre suas passagens e bagagem. Ele insiste que não precisa de nenhum dos dois e se recusa a tirar os óculos, alegando que a luz desse planeta é forte demais. Essa resposta imediatamente levanta dúvidas sobre a sua sanidade, e a polícia leva o estranho passageiro embora. O mendigo ainda insiste que o homem não veio da plataforma, mas apareceu do nada. O estranho é enviado a um hospital psiquiátrico em Manhattan. E naquele dia, o Dr. Mike Power, ao terminar o trabalho, cruza o corredor e inexplicavelmente nota o recém-chegado sendo admitido na clínica. O homem se vira e também encara o médico por um longo tempo. Intrigado, o Mark pede para ver o arquivo do paciente. Chakraborty aponta que o homem não apresenta concussão, tumor ou epilepsia. No entanto, a sua amnésia e delírios permanecem consistentes. Ele não se considera humano e afirma ter vindo de outro planeta. Vale notar que uma droga muito forte foi administrada a ele, mas não teve qualquer efeito, algo considerado impossível. Além disso, não há nome no seu arquivo, nem registros que alguém esteja à sua procura, como se ele realmente tivesse vindo de outro planeta. O Mark convida o paciente ao seu consultório. O homem se apresenta como Prot e afirma que não estava doente, embora sinta saudades de casa, do seu planeta Apex, localizado na constelação de Lyra. Ele diz que viajou para a Terra usando energia luminosa, inacessível aos terráqueos. Quando Mark menciona a pesquisa do Einstein sobre o tema, o Prot cita o trabalho do cientista, apontando imprecisões em algumas das suas conclusões. O Mark observa o excelente domínio de inglês do paciente, e o Prot subitamente profere algo em uma língua completamente inelegível, parecida com um canto de pássaros. Ele explica que só parece humano aqui, mas que no seu planeta tem uma forma diferente. Essa não é a primeira vez do Prot na Terra. Ele já não se lembra porque visitou pela primeira vez, já que a Terra é um planeta subdesenvolvido, sem rotas turísticas ativas. Após a conversa, o Prot vai para a sala comum, onde outros pacientes da clínica passam o tempo livre. No início, eles observam com desconfiança, mas ele descreve seu planeta de forma calma e gentil. Ele explica que seu mundo é muito maior que a Terra e possui 7 luas. Enquanto isso, o Dr. Mark Powell volta para casa, onde a sua esposa e filhos o recebem. Mesmo sentado à mesa de jantar, a sua mente permanece ocupada com o trabalho. No dia seguinte, o Mark mostra uma gravação da sua conversa com o Prot e seus colegas psiquiatras. Contudo, a discussão não traz novos insights. Ninguém sabe como tratar o homem ou sequer do que tratá-lo. No dia seguinte, o Mark retoma suas sessões com o Prot, que inesperadamente come uma banana com casca, como se estivesse vendo a fruta pela primeira vez. Inicialmente, o médico tenta ajudar o paciente de forma condescendente, já que delírios sobre alienígenas não são incomuns entre pacientes psiquiátricos. No entanto, o Prot descreve Capax com detalhes tão extraordinários que o médico não sabe o que pensar. Segundo o Prot, os habitantes do seu planeta reproduzem-se de forma relutante, pois o processo é desagradável e até repulsível. A procriação é dolorosa e nauseante. Falando sobre isso, o Prot tira um caderno e um toco de lápis, começando a fazer anotações. Ele explica que precisa registrar aspectos interessantes dos planetas que visita, e esse aspecto particular das relações humanas havia passado despercebido antes. Após a conversa, o Prot tenta se aproximar de uma das pacientes, a Bess, mas os outros o aconselham a não falar com ela. Ela estava na clínica desde a infância, após um incêndio na sua casa, e não falou com ninguém desde então. Outra paciente, Doris, se recusa a comer a comida do hospital ou sair do quarto. O Prot pede permissão para entrar, e ao recebê-la, elogia a mulher. Ela confessa que não é insana, mas apenas romântica. Enquanto isso, Chakraborty examina os olhos do Prot, que são de fato altamente sensíveis à luz. Ele mesmo afirma que pode detectar luz ultravioleta, mas o Mark não acredita nisso. O Mark fecha as janelas e apaga as luzes, e o Prot finalmente tira os óculos. Ele continua falando sobre os habitantes de Capax, que não formam famílias, porque as crianças lá são criadas por toda a sociedade. Por isso, não existem sentimentos especiais entre pais e filhos. Também não há autoridades ou organizações punitivas no planeta.
planeta, já que os seus habitantes vivem por princípios de bondade. Ele sabe que os humanos vivem pelo princípio de olho por olho, dente por dente, mas o universo há muito tempo percebeu a tolice dessa abordagem. Mesmo aqui na Terra, houve Buda e Cristo que ensinaram a bondade, mas não foram ouvidos. Para os alienígenas, é difícil entender como os terráqueos ainda não se extinguiram. Mais tarde, em casa, o Mark encontra seu cunhado Steve, que trabalha em um observatório. O Mark pede a ele que organize uma reunião entre o Prot e astrônomos renomados. Ele espera provar que tal planeta não existe e solicita que o Steve prepare um questionário sobre astronomia. No dia seguinte, ao chegar à clínica, o Mark nota um paciente chamado Howie sentado perto da janela. Ele estava olhando para fora tranquilamente. Quando o Mark pergunta o que ele estava fazendo, o Howie responde que o Prot disse para ele encontrar o pássaro azul da felicidade. Ele acredita que será curado se completar 3 tarefas dadas pelo Prot. O Mark sai em busca do Prot e encontra ele conversando com outro paciente, Ernie, que tem medo de respirar o ar. O Prot tranquilamente o tranquiliza, dizendo que não é perigoso e que, se seguir o conselho do Prot, ficará saudável. O médico fica irritado, apontando que é errado prometer aos pacientes que eles podem ser curados, mas o Prot responde que todo ser pode se curar por conta própria. Em Capax, eles sabem disso há milhares de anos. Ele desafia o Mark perguntando se ele é um médico de verdade e por que ele ainda não curou todas essas pessoas. O Mark não tem resposta, e o Prot entrega a ele uma folha de papel contendo suas respostas, as perguntas cósmicas do Steve, na esperança de que satisfaçam o Mark. Mais tarde, o Steve liga para o Mark, completamente atônito, e o Prot descreveu a localização exata do Capax, um planeta recentemente descoberto pelo chefe do Steve. No entanto, o Steve estava certo de que ninguém poderia saber sobre isso ainda. Logo depois, o Mark leva o Prot para se encontrar com vários astrônomos renomados. Inicialmente, eles tratam o homem com um grande ceticismo, especialmente quando ele se recusa a explicar o princípio da viagem interestelar. O Prot acredita que a humanidade usaria esse conhecimento de maneira inadequada e poderia explodir o planeta. No entanto, quando pedem a ele para indicar a localização de Capax, os cientistas ficam impressionados com a precisão das suas respostas. Eles ficam particularmente maravilhados com o cálculo preciso na trajetória de Capax no seu sistema binário nativo. A parte mais estranha é que a possibilidade de planetas existirem lá havia sido descoberta recentemente por um dos astrônomos, e essa informação ainda não havia sido publicada, sendo conhecida apenas por um pequeno grupo de cientistas do mundo. Os astrônomos ficam perplexos, incapazes de explicar o que estava acontecendo. O Mark sugere que o homem pode ser um gênio. Enquanto isso, na clínica, Howie se aproxima da janela e de repente avista um pássaro azul. Seus gritos atraem tanto os pacientes quanto a equipe, e logo todo o hospital se reúne ao redor das janelas. As pessoas vibram como crianças, acenando com as mãos, rindo e abraçando umas às outras. O Mark, escutando a comoção, corre para a cena e fica surpreso ao ver um pássaro azul brilhante do lado de fora da janela. Ele percebe que é apenas um simples gaio azul, mas as mudanças que trouxe aos pacientes são extraordinárias. Doris, que nunca saía do quarto, saiu e caminhou até a janela, enquanto Bess, que não falava com ninguém há anos, se virou pro Prot e o chamou de pássaro azul da felicidade em pessoa. Na manhã seguinte, um paciente chamado Sal, que constantemente imagina cheiros estranhos, pede ao Prot que o leve para Capax. O Prot expressa pesar pelo Sal não poder experimentar o aroma das flores no seu planeta, mas explica que ele só pode levar uma pessoa com ele. Mais tarde, o Mark chama o Prot para expressar a sua insatisfação, pois muitos pacientes ficaram agitados com a sua promessa de levar alguém para Capax, o que levou a uma discussão entre eles. O Prot se defende, dizendo que explicou que só pode levar uma pessoa e escolherá a mais merecedora quando chegar a hora de partir. O médico fica bem intrigado quando e como o homem pretende retornar ao seu planeta. O Prot informa que a partir do dia 27 de julho, exatamente às 5h51, o Mark fica perplexo com tal precisão e, mesmo enquanto dorme, continua se perguntando o que essa data poderia significar. Acordando no meio da noite, ele escuta as gravações das suas conversas várias vezes e finalmente ele percebe que algo terrível deve ter acontecido com o Prot exatamente há 5 anos atrás, em 27 de julho. Um trauma dessa magnitude poderia ter quebrado a sua psique.
O Mark sabe que deve alcançar a consciência do homem antes desse prazo. No dia seguinte, o Mark e a sua esposa convidam o Prot para entrar na sua casa, na esperança de encontrar um ambiente familiar normal e que isso possa fazer com que ele revele algo sobre si mesmo. No início, o Prot se comporta de maneira mais calma, mas de repente, ao ver o cachorro da família, ele corre em direção a ele. Apesar das tentativas da família de contê-lo, o cachorro, que normalmente não gosta de ninguém, literalmente pula nos braços do Prot. Pro choque de todos, o Prot começa a latir como se estivesse conversando com o cachorro. Então, traduz o que o cachorro pede, que as crianças parem de esconder o seu tênis favorito. Ele também acrescenta que o cachorro tem dificuldades de poder escutar no ouvido esquerdo, então não deveriam se aproximar dele pelas costas. Mais tarde, a esposa do Mark serve uma salada de frutas pro Prot, porque eles descobriram que ele não come carne. O Prot então passeia pelo jardim, brinca com as crianças e admira as flores. Quando voltam para dentro, o Prot olha as fotografias e perguntam sobre um jovem em uma das fotos. Ao saber que é o filho do Mark, do seu primeiro casamento, o Prot conversa com a esposa do Mark sobre o valor da família. Ela explica que a família envolve uma preocupação profunda pelos entes queridos. O Prot responde que em Capax as famílias não existem, então ele não pode entender totalmente os sentimentos dela. Fora, o Prot começa a empurrar a filha do Mark no balanço e o Mark percebe que ele faz isso como se fosse uma rotina familiar. O Prot continua a brincar com as crianças e se comporta como uma pessoa completamente normal, até que o sistema de sprinkles do jardim de repente se ligam. Algo muda no Prot, ele parece transformado, ele agarra a filha do Mark e tenta puxá-la para longe dos jatos de água, gritando sobre os perigos da água e assustando a menina. O Mark e os outros são forçados a contê-lo e só quando a água para é que o Prot se acalma instantaneamente. O Mark percebe que algo profundo na psique do Prot ainda permanece enterrado. Ele descreve o incidente para sua supervisora, Cláudia, quando ela sugere que o Prot possa ter tendências violentas. O Mark nega isso, explicando que o Prot estava sinceramente tentando salvar a sua filha de algo terrível. O Mark deduz que o evento que quebrou a sua mente deve ter envolvido água. Ele propõe usar a hipnose de regressão no Prot. Wheeler se opõe, alertando que o método é muito perigoso, mas o Mark a convence, argumentando que o tempo estava se esgotando, porque a data do Prot estava chegando, e quem sabe como ele vai se comportar nesse dia. No entanto, enquanto Mark e Wheeler estavam debatendo, o Prot desaparece. Outros pacientes relatam calmamente que o Prot foi para Groenlândia para terminar o seu relatório e asseguram ao Mark que ele voltará logo. Então, não há motivos para preocupação. O Prot é procurado por toda a clínica, mas não pode ser encontrado. Somente 3 dias depois, ele reaparece de repente no jardim, dizendo ao Mark que esteve em vários lugares, principalmente no norte. O Mark, irritado, insiste que o Prot passe por uma hipnose profunda. Durante a sessão, o Mark revela memórias nebulosas do passado do Prot. O Prot lembra de um caixão de prata pertencente ao pai de um de seus amigos, que morreu em um acidente de trabalho, no local onde as vacas são abatidas. O pulso do Prot dispara em 10 batimentos, mostrando claramente seu desconforto. O Mark o incentiva a seguir em frente um pouco das suas memórias. O Prot se acalma e começa a falar sobre Capax novamente. Ele revela que visitava frequentemente o seu amigo quando ele ficou doente. O pai do seu amigo comprou um telescópio e todas as noites lhes contava sobre as estrelas. Mas agora o Prot diz seu amigo perdeu o interesse pelas estrelas e só o chama quando algo ruim acontece. O Prot começa a se agitar novamente e o Mark é alertado que se continuar a hipnose pode ser muito perigosa. O médico o acorda do transe. Mais tarde, o Mark instrui a sua secretária a encontrar os endereços de todos os matadouros nos Estados Unidos, excluindo as grandes cidades onde as estrelas não são visíveis. Enquanto isso, os pacientes da clínica discutem sobre quem o Prot levará consigo para Capax. Howie sugere um concurso de redação para que o Prot possa aprender mais sobre cada um deles e decida quem é mais merecedor. Os pacientes começam ansiosos a trabalhar nas suas inscrições e o Prot entra em mais uma da sessão hipnótica. Dessa vez, ele não vai tão fundo e vê o seu amigo. No entanto, ele se recusa completamente a nomeá-lo, embora mencione que o ano é 1985. Quando perguntado sobre a sua idade, ele novamente dá um número imaginário. O Prot explica que o seu amigo tem 17 anos, mas a sua namorada estava esperando um filho. Seu amigo vai se casar, ter filhos e repetir os mesmos erros que destruirão seu pai. O Mark pede ao Prot para avançar 2 semanas e o permite andar nas suas memórias. O Prot descreve como se agora fosse 1991. Dessa vez, seu amigo chama sem motivo particular. O seu amigo é alguém que bate nas cabeças das vacas para
para impedir que elas resistam à morte. Ele mora em uma pequena casa rodeada de árvores em um rio. E estava casado com a Sarah e tem uma filha, Rebecca, cujo aniversário já estava chegando. Após a sessão, o Mark revisita suas descobertas quando é informado de que Howie quase estrangulou Ernie. Mark corre para ver o paciente e é recebido por um homem calmo e iluminado, que explica que estava estrangulando Ernie sob as instruções do Prot. Tendo retornado do liminar da morte, Ernie agora entende que não há motivo para temer nada nem ninguém, pois a morte estava sempre próxima e os humanos não podem mudar isso. Ernie agora pode dormir de barriga para baixo, comer peixe com espinhas e engolir os maiores comprimidos. Ele diz que se sente maravilhoso. Howie também estava satisfeito por ter curado um amigo. Outra das tarefas do Prot foi completada e o Howie estava confiante de que também vai ser curado. O Mark pensa constantemente sobre o caso do Prot e continua as sessões de hipnose. Um dia, ele se atreve a dizer a data 27 de julho, mas o Prot garante a ele que estava em Capax, colhendo cogumelos. De repente, ele escuta o seu amigo chamando por ele e corre para a terra. O Prot vê o seu amigo perto do rio atrás da sua casa. Ele tira a roupa porque quer ir embora, tendo feito algo terrível. O Prot se recusa a contar ao Mark o que aconteceu, dizendo que até o amigo dele não queria saber. Quando se menciona Sarah e Rebecca, o Prot tem um ataque de fúria. Ele grita e chora. O Mark é forçado a acordá-lo da hipnose. Mais tarde, o Mark segue para casa e ao fazer isso, um pedaço de lápis que ele havia tirado do Prot cai do seu bolso. O Mark examina os números restantes escritos nele e o segue até a loja onde o lápis foi comprado. Isso o leva a uma pequena cidade onde ele encontra um artigo datado de 28 de julho, 5 anos antes, descrevendo uma tragédia na família de Robert Porter. O Mark voa até a cidade. O xerife o leva à casa antiga dos Porter e relata os eventos horríveis que ocorreram lá. 5 anos atrás, a casa permanece abandonada desde então. Ninguém quer morar lá. Na época, a família era composta por Robert, um trabalhador do matadouro, a sua esposa Sarah e a sua filha Rebecca. Enquanto o xerife fala, o Mark sente como se estivesse testemunhando os eventos em primeira mão. Enquanto Robert estava no trabalho, um ex-presidiário invadiu a casa, e o que começou em um assalto se transformou em algo muito pior. O intruso agrediu a Sarah e depois matou ela e a Rebecca. Quando Robert voltou para casa e encontrou o criminoso no local, o homem forte quebrou o pescoço do intruso como se fosse um galho. Em seguida, ele foi até o rio e se jogou na água. O corpo nunca foi encontrado, mas Robert foi declarado morto. O Mark fica tão profundamente comovido pela história que não consegue conter as lágrimas. O xerife lhe mostra o rio e pede para ele que ele mantenha a identidade da pessoa encontrada em segredo, dizendo que ele já sofreu o suficiente. O Mark volta para casa, onde olha para sua família. Ele é atingido pela realização de que é essa família que faz a vida valer a pena. Enquanto isso, os pacientes da clínica fazem uma festa para celebrar a partida do Prot e exigem que ele anuncie quem irá com ele para Capax. Howie coleta os ensaios escritos enquanto Mark compartilha uma bebida com o Prot. O Prot aconselha o Mark a passar mais tempo com a sua família e convida o seu filho para a celebração. Ele diz ao Mark que seres da Terra poderiam povoar 50 planetas e todos estão conectados uns aos outros, mas Capax, isso não acontece. Se o Prot não retornar, ninguém lá sentirá sua falta. O Mark implora que o Prot fique com eles, mas o Prot não pode. Ele deve terminar o seu relatório, embora lamente ter perdido seu lápis. O Mark lhe entrega sua caneta e mostra uma foto, tentando provar que o Prot é o Robert Porter, mas o Prot se recusa a reconhecer isso. Enquanto isso, alguém faz uma pergunta direta, querendo saber quem o Prot levará com ele. O Prot anuncia que quem adormecer primeiro vai receber um ponto extra. Os pacientes se espalham para os seus quartos e o Prot dá a Howie a sua tarefa final, ficar ali e estar pronto para qualquer coisa. O exausto Mark retorna para casa e adormece no sofá, não querendo perder a partida programada do Prot. O hospital fica silencioso e apenas o Prot fica sentado na sua cama. Os seguranças assistem nervosamente aos monitores, debatendo se ele vai sair ou não. A hora marcada chega, mas o médico se atrasa. O sol nasce enquanto Mark corre pelas escadas, enquanto o Prot remove seus óculos e os coloca sobre a mesa. Nesse momento, as câmeras de segurança param de funcionar. A luz do sol inunda o quarto do Prot e justamente então, Doris sai da sala, atrasando o Mark de chegar a tempo. Quando ele finalmente irrompe na sala, encontra ela vazia. Ele então descobre o Prot inconsciente sob a cama. O Prot é levado pelos corredores do hospital em uma maca, mas aqueles ao seu redor parecem não reconhecê-lo mais.
Logo depois, chega a notícia de que a Bess desapareceu do seu quarto. Isso significa que o Prot a escolheu, porque no papel que ela tinha escrito, ela descreveu que não tinha um lar. Algum tempo depois, o Mark empurra o Prot em uma cadeira de rodas. O homem não pode falar nem se mover, mas o Mark sente que ele pode escutar e entender tudo. Então, o Mark lhe conta que Howie agora trabalha em uma biblioteca e Ernie se tornou conselheiro de crise. Apenas Bess continua desaparecida. Quando o Mark pergunta a Robert se ele sabe o que realmente aconteceu no dia 27 de julho, o Robert apenas sorri enigmaticamente. O Mark promete esperar o tempo que for necessário até que ele esteja pronto para compartilhar o seu segredo. Mais tarde no aeroporto, o Mark e seu filho mais velho se reencontram, se reconectando e lembrando que são pessoas mais próximas uma da outra. Nas últimas cenas, a voz do Prax fala, em Capax, eles já entendem há muito tempo que o universo se expande, se contrai e depois se expande de novo. Isso vai continuar assim para sempre. Tudo vai sempre se repetir, portanto é crucial corrigir os erros, porque não haverá outra chance. Como que dá para interpretar melhor esse filme? A interpretação fantástica sugere que o alienígena deixou a Terra, abandonando o corpo do Porter e transferindo-se para o corpo da Bess, ajudando assim a encontrar o seu lar e propósito. A interpretação realista propõe que o cérebro do homem mentalmente doente tenha falhado completamente e que Bess simplesmente tenha fugido, em busca de uma felicidade mítica. Em qualquer caso, o final permanece aberto à interpretação do espectador. Isso é belo, pois todos julgam a vida com base nas suas próprias crenças e compreensões. Dessa maneira, tudo é finalizado. O que vocês acharam? Deixem nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!